Excelente dia, já começando nossa live nesse clima, né, de Páscoa, de reflexão, de gratidão, né, porque Jesus, ele levou nossos pecados na cruz e realmente ele trouxe a outra oportunidade, uma vida nova, né, trouxe algo diferente para nós e nós acessamos isso na presença de Deus. Bom dia, Pri, e nós estamos cada dia buscando o Senhor, entendendo que o Senhor tem a palavra de vida eterna. E uma das coisas que faz a gente ter o favor de Deus é a gente aplicar a palavra. A palavra de Deus, ela precisa ser falada, né? A palavra de Deus precisa ser declarada. A palavra de Deus precisa ser profetizada. A palavra de Deus precisa estar no nosso coração. E nós precisamos entender que nós dependemos do Espírito Santo de Deus, nós dependemos disso para termos uma vida, né, em paz, em alegria, prosperidade do reino. E hoje nossa leitura vai para 1 Crônicas 5, onde vem falando: quem começa com Deus precisa continuar com Deus. A vitória vem da dependência de Deus. A tribo de Ruben, Gade e metade de Manassés. Ruben perde o direito da primogenitura pelo erro que ele comete, né? E as tribos batalhas contra os inimigos e vencem porque confiaram em Deus. E depois se afastam de Deus e adoram os outros deuses. E a gente tem um exílio aqui, né? Então vamos para a leitura. Espírito Santo de Deus, fala conosco através dessa palavra. Os filhos de Ruben. Quando os filhos de Ruben, os primogênitos de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos e dele sobreviveu soberano, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom, Carmim, e os filhos de Joel, Semaías, seu filho, Gog, seu filho, Simei, seu filho, Micá, seu filho, Reaías, seu filho, Baal, seu filho, Beerá, seu filho, o qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou preso. E esse foi o príncipe dos Rubenitas. Quando seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias, segundo as suas descendências, tiveram por chefe Jeiel e Zacarias, e Bela, filho de Azaz, filho de Semá, filho de Joel, e habitou em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitou ao lado do Oriente, até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram nas suas mãos e habitaram nas suas tendas defronte do lado oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte as terras de Bazã até Salcá. Joel foi chefe e Safá o segundo. Também Janai e Safate estavam em Bazã. E seus irmãos, segundo a casa da paterna, foram Mical, Mesulão, Sebá, Jorai, Jacã, Ziá, Eber e Sete. E estes foram os filhos de Abial, filho de Uri, filho de Joroá, filho de Gileade, filho de Mical, filho de Jezizai, filho de Jadó, filho de Bus. E Ai, filho de Abdiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais. E habitaram em Gileade, em Bazã, nos lugares de jurisdição, como também todos os arrabaldes de Saron até os seus termos. Todos estes foram registrados segundo as suas genealogias nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. E dos filhos de Ruben, os gaditas da meia tribo de Manassés, homens muito valentes que traziam escudo e espada, entesavam um arco e eram destros na guerra, e houve 44.770 e saíram a peleja, e fizeram guerra nos agarenos, como Jetu, Nafis e Nodab. E foram ajudados contra eles os agarenos, e todos os quantos estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na peleja
clamaram ao Senhor, que deram ouvidos, e porquanto confiaram nele. E levaram preso seu gado, seus camelos, e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 homens, porque muitos caíram feridos, porque de Deus era a peleja. Habitaram em seu lugar até o cativeiro, e os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, multiplicaram-se desde Bazã, Baal, Hermon, Seni, Monte Hermon, e estes foram os cabeças das suas casas paternas, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Aziel, Azriel, Jeremias, Odavias, Jadiel, homens valentes, homens de nome e chefe das casas de seus pais. Porém, transgrediram contra Deus os seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses do povo da terra, os quais Deus destruíra diante deles. Por isso, Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que levaram preso a saber os rubenitas e gaditas, e em meia tribo de Manassés, os trouxeram em Ala, Abó e Ara, no rio Gozam, até os dias de hoje. Então, Senhor, eles desobedeceram que o Senhor. A gente vê o poder da obediência a Deus, né? O que a gente tira aqui, então, de ensinamento? Primeiro, nossas escolhas têm consequências. Atitudes têm impactos real no nosso destino, né? Segundo, a vitória vem quando confiamos em Deus. Dependência de Deus traz vitória. Deus responde quem confia nele. Terceiro, perigo de esquecer de Deus após a vitória. O sucesso pode levar ao esquecimento espiritual. Infidelidade espiritual traz consequências. Precisamos permanecer firmes até o fim. Fidelidade é sobre permanecer em Deus. Não é assim, eu vou ficar em Deus, vou estar no deserto, mas quando estiver bom, não vou estar em Deus. Eu tenho que permanecer em Deus, né? Então declare hoje comigo, minha vitória vem de Deus. Minha vitória vem de Deus. Minha vitória vem de Deus. E é isso que a gente tem que ter a certeza, que o Senhor é a nossa vitória, que através dele nós vamos vencer, através dele nós vamos guerrear e vamos vencer. Amém? E que o Senhor te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti. Já quero declarar palavras de bênçãos, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e nós vamos cantar louvores ao Senhor pela sua bondade. Muito obrigada, que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti, que o dia seja lindo, cheiroso, cheio da graça do Senhor. Fica com Jesus.